Olá, segundo ano, bom dia! Nossa aula de hoje é de Geografia, unidade 3 aí do nosso livro novo, olha só. Então, vamos abrir aí na página 3. Olha só a página 3. Nesse capítulo, nós vamos estudar o que é paisagem, vamos aprender a reconhecer os elementos naturais e culturais que compõem a paisagem do bairro onde você mora e estuda e as transformações que nele ocorrem. Além disso, vai descobrir que os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origens diversas. Olha só, para iniciarmos aí, vamos fazer a observação dessa imagem. O que você vê aí? Eu vejo uma cidade, né? Um bairro aqui, de repente, e prédios, vejo casas, vejo pedestres, né? Olha só. Vejo faixas de pedestre, né? Para que as pessoas possam atravessar a rua. O que mais? Vejo uma área, bastante área verde aqui. Ó, olha, também temos um rio aqui, ó, que passa por aqui, por essa área verde. Bem legal, bem limpinho, né, e organizado aqui esse bairro, tá? Então vamos para a próxima página, vamos fazer aqui a leitura desse texto bem legal aqui sobre o despertar de Ana. Olha só, acompanha com a prof. Na escuridão do quarto, Ana abriu pouco os olhos, pensando ainda ser madrugada. Teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana, soou alto, chamando os operários para o trabalho, e fez a menina esquecer do medo. Sabendo que o sol logo despontaria no céu, Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguidas e o cheiro de pão quentinho exalando pelo ar. O ronco do motor do ônibus do transporte coletivo e o cheiro nada agradável da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto, o latido do cachorro para a caminhonete do feirante, que com o sol despertava a vizinhança, anunciando as ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz. Era bom morar naquele bairro. Olha só, essa foi a observação que Ana fez antes mesmo ali de levantar da cama dela, né? Ainda estava um pouco sonolenta quando ela começou a sentir ali, ouvir o som do apito da fábrica, ouvir o som da porta ali da padaria se levantando, né? O cheirinho de pão fresquinho, o latido do cachorro. Então, esses eram os sons e os odores também dali do bairro dela, né? Da rua dela, dali de onde ela mora. Aí, isso mesmo, antes, sem nem Ana ter saído ali na janela. Então, só com o som, sem ver, ela já sabia tudo o que estava acontecendo, porque era algo que acontecia todos os dias, né? Aí, pessoal, na letra A, nós vamos fazer, na seção Diga aí, vamos fazer esse diálogo aí, não precisa você copiar nada, tá bom? Você só vai tentar responder daí do outro lado para que você assimile melhor o conteúdo, tá? Então a prof vai fazendo as perguntas, você pausa o vídeo um pouquinho e responda daí. Letra A. Qual é o assunto do texto? Do que está falando esse texto?
Está falando sobre isso, sobre os sons, sobre os odores, sobre o que Ana ouve, né, ali do bairro dela, né? Na B, que sons e cheiros do bairro Ana reconhece ao acordar? Qual o primeiro som que Ana ouve? O apito da fábrica, né? Chamando os operários ali pro trabalho. E o cheiro, qual o primeiro cheirinho que ela sente? Ela sente o cheiro ali do pãozinho fresquinho da padaria, né? E na C, quando você acorda, ouve sons da vizinhança? Quais? Quais sons você ouve aí quando você acorda na sua casa, quando tá tudo assim, mais ou menos naquele silêncio? Aqui no meu bairro, antes da pandemia, a prof ouvia o som do ônibus, do motor do ônibus, passando ali na frente, dá para ouvir tudinho daqui. Agora a prof só ouve barulhos de construções, trator, guindaste, porque tem muitas construções por aqui perto de onde eu moro. Então, esses são os primeiros sons que eu ouço daqui de casa. E você? D. O bairro onde Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? Explique. De acordo aqui com o texto, o bairro da Ana é parecido com o seu ou não? E, em sua opinião, o que é bairro? E aí? Você sabe o que é o bairro? Sim ou não? Pensa aí um pouquinho. A prof já vai falar um breve conceito do que é bairro, porque ainda nós ainda vamos estudar melhor sobre esse assunto, tá? Então, vamos ao conceito de bairro? Bairro é a subdivisão de um espaço urbano e um espaço rural de um município. Ele também é formado por um conjunto de quadras. Agora vai aí na página 5, ó. No título, no seguinte título, bairro, lugar de convivência. Bairro é um lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem umas com as outras. Residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, industriais, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Provavelmente o lugar onde você mora tem bairros. Então, aqui falou sobre os estabelecimentos comerciais e de serviços. Mas o que significa isso? Os estabelecimentos comerciais são locais onde pessoas compram, né? Por exemplo, compram mercadorias, por exemplo, padarias, açougues, supermercados, são os espaços comerciais. E os espaços de serviços são aqueles que as pessoas estão lá trabalhando e recebem por aquele serviço. Por exemplo, uma oficina mecânica, uma escola particular, salão de beleza, consultório odontológico, consultório médico. Esses são os estabelecimentos de serviços, tá bom? E aqui, ó, na imagem, olha só essa imagem. Aqui representa alguns tipos de bairros, né? Temos aqui casas, temos um outro bairro aqui formado por várias ruas, né? Conjunto de ruas. Você estudou que as ruas contornam uma quadra ou quarteirão. O bairro é formado por um conjunto de quadras. Olha só, igual aqui na imagem, ó. Um conjunto de quadras. Várias ruas, ó. E normalmente essas quadras têm nome. Ou rua, por exemplo, a minha Rua Carlos Loureiro. Cada rua tem um nome. E isso é super importante para facilitar a localização de endereços. Vamos dizer que vamos supor que não existisse bairros.
Como seria para o correio entregar as correspondências? Ia ser uma confusão, uma bagunça. Então, a criação de bairros, de ruas, nomes de ruas, facilitam esse trabalho, certo? Vamos para a página 6. A primeira curiosidade aqui da página 6. Você sabia? É função dos governos cuidar da organização do espaço e oferecer serviços básicos necessários para a população, como saúde, educação e transporte público. Isso é função do governo. A divisão desses espaços em bairros facilita a circulação de pessoas, a localização de endereços. Olha só, igual a prof falou, né? A administração pública que é responsável por isso. Agora, na número 1. Observe essa fotografia. Ela retrata parte do bairro Centro Cívico em Curitiba, Paraná. Olha só a imagem aí desse bairro Centro em Curitiba. Bem legal, né? Com base na fotografia, é correto afirmar que 2 opções. Bairro é uma área quadrada ou retangular contornada por 3 ou 4 ruas. Ou a outra, residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, praças, ruas e avenidas podem fazer parte de um bairro. Qual das 2 opções você marcaria? E aí? A opção 2 são residências, estabelecimentos comerciais e serviços, praças, ruas e avenidas que fazem parte de um bairro, né? Não tem nada a ver com isso de área quadrada ou retangular. Próxima página, na número 2. Qual é o nome do bairro onde você mora? Se você não sabe, peça ajuda a um adulto, tá? Tenho certeza que você também tem um nome, aí onde você mora também tem um nome de um bairro. 3. Além de residências, quais outras construções há no bairro onde você mora? Você vai pintar as alternativas corretas, tipos de construções. Padaria, shopping, fábrica, posto de combustível, farmácia, lojas, mercado, praça, restaurante. Aí você vai pintar tudo que tem aí no seu bairro. No próximo título aí, ó, bairro, diferentes elementos, diferentes paisagens. Nós estudamos aqui as diferentes paisagens, né? Esse daqui é um tipo de bairro. Agora aqui, ó, os bairros não são iguais. O que os diferencia são os diversos elementos que percebemos nos arredores de suas ruas. Como você viu anteriormente no texto Despertar de Ana, os sons, os cheiros, tudo aquilo que podemos sentir e ver formam a paisagem dos bairros. Aí, um desafio para você, ó. Observe a paisagem do lugar onde você está. Que elementos compõem a paisagem deste lugar? Utilize o espaço ao lado para representar, por meio de desenho, o que você viu, ouviu e sentiu. Então, você vai representar aqui nesse espaço as características aí do seu bairro. Certo, segundo ano? Ficou claro? Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode estar assistindo a nossa aula online ou tirando suas dúvidas pelo Clip Escola. Combinado? Nossa atividade vai só dessa página. Um beijo e até a próxima aula!